Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Nesse vídeo trazemos um assunto não tão agradável e poucos querem ouvir, muitos nem pensam em ouvir. Não é tão agradável, mas necessário que seja falado, anunciado, ministrado, como advertência. Isso é amor. Amor, irmãos, é ajudar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, tendo comichão no ouvido, Paulo fala, segundo Timóteo 4, tendo comichão no ouvido, veja, levantarão doutores para si, ouvindo fábulas, se afastando da verdade, rejeitando a verdade. E nós vemos como as fábulas são ministradas nesses dias. Fábulas, mensagens agradáveis, mega igrejas, megas pregadores, pregadores de bênçãos, de prosperidade. Mas, irmãos, precisamos da verdade. Que Deus nos ajude e nos liberte da comichão no ouvido e aceitemos a verdade como ela é, porque só a realidade que liberta. É a verdade que liberta. Não são palavras lindas, não são palavras bem colocadas, adjetivos bem colocados, palavras lindas, bonitas, lisonjeiras que vão nos ajudar na hora da luta. Precisamos da verdade que liberta, a realidade que transforma. Então, irmãos, se você ler o capítulo 5 do livro de Provérbios, há uma advertência com respeito ao pecado da imoralidade. Poucos tocam nesse assunto porque é um assunto pouco agradável. Muitos nem querem ouvir. Mas está aí o pecado da imoralidade. O capítulo 5 fala que devemos receber a palavra, confiar nela e rejeitar o pecado da imoralidade. A palavra diz tão claro ali, para que não gemas no fim da tua vida, por não ouvir os ensinadores. Detestou a mensagem, chegou a perecer, quase a perecer na assembleia, na congregação. A assembleia quer dizer o ajuntamento dos irmãos. Então veja, para que não seja terrível o teu fim, para que não gemas o teu fim, não padeça no teu fim. E capítulo 11, os últimos versículos lá, do capítulo 11, 2 Coríntios, fala que o nosso fim, o seu fim é conforme as obras. Nosso fim conforme as obras. Veja, irmãos, agora o pecado da imoralidade é um pecado terrível, um pecado que leva ao gemer, o sofrer, o padecer no fim. Nós estamos aqui julgando quem quer que seja, principalmente nesses dias. Irmãos, Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Capítulo 16 de 1 Samuel, Deus falou isso para o profeta. Eu não sou como homem. E a palavra diz que o coração do homem, veja, irmãos, isso é para nós, para nós. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então veja, irmãos, nós temos que saber que essas mensagens bonitas, que se pregam coisas lindas, maravilhosas, só do amor de Deus, da graça, quer dizer, que não tem uma consequência o pecado, é uma mensagem enganosa, que estamos na era da graça, então tudo pode ser feito, nós chamamos na graça. Essa é a desgraça de muitas vidas, irmãos, porque transformar a graça em libertinagem é apostasia. Muitos estão apostatando na fé e entrando por esse caminho terrível. O capítulo 6 de 1 Coríntios fala tão claro, quem se junta a uma meretriz faz um corpo com ela. Irmãos, todo pecado, diz ali, todo pecado é fora do corpo. Todo pecado, mas o adultério, a prostituição é contra o próprio corpo. Quem se une a uma meretriz faz um corpo com ela. Mas quem se une ao Senhor faz um corpo com Ele. 1 Coríntios 6, versículo 16 e 17. Outrora fostes, outrora sim, os pecados horríveis da carne, mas agora lavaste, purificaste pela água da palavra, pelo Espírito. Então, irmãos, veja, bem-aventurado aquele que foge da aparência do mal, bem-aventurado aquele que não esconde, bem-aventurado aquele que não oculta. A palavra diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Que Deus tenha compaixão, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e não abrigarmos esses pecados do coração para não gemer no fim. Porque a semeadura
A palavra diz que vai acontecer a colheita da semeadura que semeamos. Semeamos da carne e da carne vamos correr corrupção. Deus não se deixa zombar, se escarnecer. Isso está lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Então, irmãos, não é um assunto agradável de ser falado, mas está trazendo muito prejuízo por aqueles que não querem a palavra. A consequência está sendo horrível aí. O escândalo, as mortes, que Deus nos livre, nos incluindo todos juntos. A palavra é que nos julga, irmãos. Irmãos, no capítulo 5 de 1 Coríntios, você deve ler essa palavra. Paulo disse que havia um pecado na igreja que nem no mundo havia. Nós temos que estar conscientes que a própria palavra diz que pode haver pecado entre o povo de Deus que nem no mundo tem. Muitos pensam porque está no mundo religioso, está escape. Não, está lá no capítulo 5, irmão. A palavra diz que havia um homem que teve relacionamento com a própria madrasta. O que o Senhor fez usando Paulo? Não é Paulo na ira, com raiva. Não, Paulo disse, irmãos, é a vossa jactância que cega. O que Paulo disse? Junte o meu espírito e o vosso espírito. E lancemos esse homem nas mãos de Satanás para que a carne seja destruída e o espírito salvo naquele dia. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fazemos festas, não com o fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. É o assunto do capítulo 5 de 1 Coríntios. Então, o que Deus diz ali, irmãos? Deus é bondoso, é misericordioso, e nós não entendemos o amor de Deus, não é como nós vemos isso. Para que o Espírito seja salvo naquele dia, não diz que foi lançado no inferno, mas que ele seria lançado para fora da comunhão dos irmãos, nas mãos do diabo, para o seu corpo, sua carne ser destruída. Então, quem é que destrói a carne, irmão? É o diabo. Ele veio roubar, matar e destruir, João 10:10. Cristo é vida com abundância para aqueles que se consagram, que fogem do pecado, que fogem da aparência do mal. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude. A consequência do pecado da imoralidade é grave. A pornografia, que está tomando conta das crianças, dos adolescentes, homens velhos, mulheres, que já parece que não tem importância de tão acostumado que estão com o pecado da pornografia, com o pecado da imoralidade, da prostituição, do adultério, traições e outras coisas mais, que vai trazer consequências terríveis. E na hora que vai precisar da fé para ser curado, não vai ter essa fé, porque o próprio pecado tira essa fé de ser curado, irmão. E vão gemer no fim, vai trazer sofrimento para si, para a família, ódio contra Deus, porque Deus vai ser culpado no fim, porque Deus permitiu, porque era novo, porque era um homem de Deus, era uma mulher maravilhosa. Irmãos, irmãos e irmãs, para que gemer no fim, se nós temos uma vida abençoada em comunhão com Deus? Geme no fim todos nós que temos pecados. Se nós não tivermos pecado, não vamos gemer no fim. Capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5 de Provérbios e o capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. O corpo seja entregue a Satanás para que a carne seja destruída no fim. Mas o Espírito salva naquele dia. Não quer dizer que vai perder a salvação, mas vai gemer, vai pagar o preço por ocultar o seu pecado, por esconder o seu pecado. Então, irmão, Provérbios 28:13 fala: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que o Espírito de santificação venha trazer arrependimento nesses dias, para que se abra o coração e confesse, para que haja as curas, porque é Ele que perdoa os pecados e sara as enfermidades, Salmo 103. Mas como é que Ele sara as enfermidades? Quando os pecados são confessados. Confessai vossas culpas uns aos outros para serem curados. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. A oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará. Não é isso, irmão? Não é promessa do Senhor curar todos os irmãos? Como está no capítulo 5 de Tiago, versículo 14, 15, 16. O Senhor quer que eu gema no fim, se Ele disse como devo ser curado na igreja, no corpo de Cristo, irmãos. O Senhor quer curar, mas confessando uns aos outros, abrindo o coração, não ocultando nada. Que Deus quebre laços, que Deus traga arrependimento, que o Senhor traga arrependimento, como diz os últimos versículos do capítulo 2 de 2 Timóteo, para que se desprendam do laço do diabo, não estão presos. Irmãos,
preso no laço, escondendo, aparentando uma vida religiosa, uma vida santificadora, maravilhosa, uma mulher santa de Deus, um homem santo de Deus, uma moça de Deus, um moço de Deus, na aparência, aparentando para os outros. Né? Grande vai ser a vergonha quando vem à luz as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, é um assunto, não é assunto agradável de se ouvir, mas é necessário. Poucos querem ouvir, muitos evitam, mas a consequência é terrível. E a palavra de Deus diz que é maldito, maldito todo aquele que preserva a espada do sangue. Maldito daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Capítulo 48, 10 de Jeremias. Preservar a espada do sangue e não pregar a palavra como ela é, porque a espada é a palavra que divide o espírito da alma, juntas e medulas, 4:12 de Hebreus. Então, irmãos e irmãs, que Deus nos ajude. Nossa oração, que Deus traga arrependimento, para que haja essas curas maravilhosas. E não tem praga nenhuma, mal nenhum que vai matar os filhos de Deus. Atingir as famílias, se há uma sinceridade, se há uma busca, se há uma consagração, o seu fim é abençoado. A Bíblia diz que até na velhice dará fruto, Salmo 92. A vida do homem é 70, 80 anos da sua robustez, Salmo 90. Irmãos, é a palavra que nós estamos ministrando. Não é meras, é palavra. Não é praga para todo mundo e todo mundo tem que morrer. Não, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, vamos incluindo. O Senhor resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde, irmão. 1 Pedro 5,5. Então, debaixo da mão de Deus não tem lugar para orgulho e soberba. 1 Pedro 5,6. Ora, irmãos, Ele tem cuidado de vós, quem se humilha, quem busca, quem confessa seus pecados. Quem tem comunhão com os outros. Que não vive isolado, que não vive como um super-homem, com aparência religiosa. Mas não queremos palavras bonitas, lisonjeiras e agradáveis. Não temos mais tempo para isso. Temos que amadurecer, crescer em Cristo e viver a realidade. E que Deus nos livre desses pecados horríveis que é contra o próprio corpo. Contra o próprio corpo. Todo pecado é fora do corpo. Quem adultera, peca contra o próprio corpo. Fere o casamento. Trai o cônjuge. Esconde, oculta, pecados ocultos da casa, na família, pecados de solteiro, de casado. Meu irmão, minha irmã, a consequência é terrível. Tem que haver destruição, tem que haver sofrimento. Vai haver, se não há uma confissão, um abandono. O que confessa e deixa. Que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia desse espírito de prostituição que está rondando os filhos de Deus. Adultério, pornografia, os pecados. Pessoas interagindo pela internet em pecado, irmão, de todas as formas. Traição, coisa mais terrível. Que Deus tenha misericórdia, que os jovens aprendam a namorar, noivar e casar, aprendendo que sexo é casamento. Deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá uma mulher e ambos serão uma só carne. Quando se juntam é uma só carne. Então sexo é o casamento. Não é a administração lá do padre, do pastor, ou lá no cartório. É quando se une. É que nós cremos que o namoro é uma atração do espírito, né? Que o noivado é uma atração da alma e que o casamento é o físico, a carne, a junção carnal. É a palavra, irmãos. Feliz aquele que se mantém, feliz aquele que se preserva. O fim será abençoado, terá os livramentos de Deus, verá a proteção do Todo-Poderoso, porque outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve. Então, irmãos, 3,18 de Malaquias. Mas não tem que ficar preso na experiência dos outros, o que acontece com os outros, irmão. Fique com a palavra e se firme na palavra, o que diz a palavra, porque é a palavra que Deus vai honrar. Capítulo 35 de Provérbios diz que a palavra é o escudo. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Quem confia no Senhor tem escudo, que é a palavra. E guardando a palavra não vai pecar contra Deus. Salmo 119:11. Que o Senhor te ajude, me ajude. Que Deus nos dê graça, e aquele que está livre desses pecados, dessas coisas, irmão, que sente mal com essas coisas, Deus te preserve assim no Espírito, que você cresça na unção e na graça de Deus. Não vai temer, não vai se apavorar, porque o amor lança fora o medo, diz a palavra em 4,18 de 1 João, e a palavra diz que o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Se eu tenho a luz, o Senhor anda na luz, do que eu vou temer, como diz o Salmo 27? Fique com esta palavra. Que Deus nos ajude a não ter comichão no ouvido para ouvir palavras lindas, bajuladoras, que são fábulas.
Queremos a verdade que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, te invocamos nesta palavra. Senhor, abençoe nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra. Senhor, blinda nossos corações dos pecados ocultos da carne. Senhor, preserva-nos da traição, da maldade, da imoralidade. Guarda o teu povo, cobrindo-nos com o sangue de Cristo, nos enchendo mais do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se inscreva no canal, divulgue. Deus abençoe, um abraço, até o próximo vídeo, que você possa divulgar essa mensagem para a glória de Deus, em nome de Jesus.